Fala, povo bonito e abençoado do Senhor Jesus. Eu espero que vocês estejam muito, mas muito bem mesmo. Chegamos aqui no nosso dia 42 do nosso desafio 100 dias que podem mudar a sua vida. Estamos aí no dia 42% já lido, isso é uma alegria, isso é maravilhoso. Quero dizer para você, não desista, vamos até o fim, que você verá mudanças maravilhosas na sua vida. Hoje a nossa leitura foi Atos, capítulo 14 e 15, Juízes, do capítulo 1 ao capítulo 6, Jó, do capítulo 34 ao 36. E aqui nós aprendemos algumas coisas nessa leitura de hoje. Nós aprendemos sobre perseverança no propósito. Nós aprendemos sobre consequência de não obedecer completamente aquilo que Deus manda. Nós aprendemos sobre justiça e soberania de Deus. E eu quero dizer algo a você. Quem permanece firme em Deus, mesmo em meio às lutas, experimenta uma direção e um propósito claro. Em Atos, capítulo 14 ao 15, nós vemos algo acontecendo e os discípulos, no caso Paulo, permanecendo fiel mesmo diante das dificuldades. Em Atos 14, nós vemos Paulo e Barnabé enfrentando ali uma perseguição. E teve um momento em que Paulo foi apedrejado. Apedrejado ao ponto de ser arrastado para fora da cidade e ser dado como morto. Então você imagina o tanto de pedra que esse homem não levou. Mas algo muito impressionante acontece. Paulo se levanta. Paulo não fica caído. Paulo não fica ali esmorecido, mas Paulo se levanta e Paulo continua. Em Atos, capítulo 14, versículo 22, nós encontramos então a seguinte passagem: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Mesmo diante do apedrejamento, mesmo diante dessa quase morte, Paulo continua motivando os discípulos a permanecer firmes na fé. A vida cristã, meu irmão e minha irmã, ela não é fácil, mas ela precisa de firmeza. O Senhor nunca nos prometeu flores e bênçãos e maravilhas. O Senhor nos prometeu perseguição. No mundo tereis aflições. É isso que Jesus falou. Mas ele também diz, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. As bênçãos, as alegrias é consequência daquilo que nós temos vivido. Mas a perseguição, não estou dizendo que o cristão tem que viver perseguido de forma nenhuma, só que a perseguição ela acontece. Hoje de maneira mais sutil, mas ela acontece. E nós precisamos estar atentos. Depois no capítulo 15, nós vemos o Concílio de Jerusalém, uma decisão muito importante é tomada ali para preservar a essência do evangelho. E isso nos mostra que a verdade ela precisa ser protegida. Nós precisamos proteger a verdade, custe o que custar. Precisamos proteger o evangelho. Não estou dizendo para você brigar com ninguém, para você sair brigando, falando, discutindo com as pessoas de forma nenhuma. Mas se alguém vir contra a sua fé, você precisa se posicionar. Se posicionar com a verdade. Isso é o mais importante. Depois nós vemos Juízes, do capítulo 1 ao capítulo 6, e aqui começa o perigo da desobediência. Quando nós obedecemos pela metade, tem consequência. E aqui começa um ciclo muito perigoso. O povo ele não expulsa totalmente os inimigos da terra. Então eles obedecem parcialmente. Eles eram para tirar todo mundo, eles serem o único povo. E isso começa a gerar consequências naquele lugar. Por quê? Porque o povo começa a se afastar de Deus. O povo começa a cair em tentações, a adorar outros deuses, porque eles estão no meio ali dos seus que eram para ser inimigos. Então, ali eles se afastam de Deus. Aí o povo vai lá e clama. Deus vai lá e levanta um libertador. Esse texto de Juízes é muito louco, gente. Vocês vão ver. Depois ele volta a cair de novo, Aí vai, se arrepende de novo. Isso acontece várias vezes em 6 capítulos. Até que Deus então levanta Gideão. E quando levanta Gideão estava lá moendo trigo, na onde não era para ser moído trigo, que era no negócio de uva. E ali ele começa com medo, ele começa inseguro.
Ele começa desconfiando ali do anjo, né? Então espera aqui, eu vou lá e eu volto, né? E em Juízes capítulo 6:12 nós vemos a seguinte passagem. O anjo falando para ele: o Senhor é contigo, homem valente. Né? Mas só que ele era medroso, ele era um homem medroso. Mas isso nos mostra algo maravilhoso do Evangelho, algo maravilhoso de Jesus. E eu amo esse Jesus, eu amo esse Deus, porque ele é incrível, que Deus não olha, não vê, meu irmão, como o homem vê. Deus não vê o coração como o homem vê, Deus não vê as coisas como o homem vê, mas Deus, ele vê além do que nós somos. Deus, ele vê o profundo. Ele vê não só o que nós somos, mas ele vê o que nós podemos nos tornar, se nós permanecermos fiéis. E aí nós vemos então aqui o chamado de Gideão, né? Então, essa foi a leitura de Juízes. Depois nós vamos para Jó, capítulo 34, 36, e Jó continua sendo acusado, né? Mas Eliú continua falando e destaca algo essencial, que Deus é justo. E isso é muito importante. Jó 34:12 diz: na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Mesmo quando nós não entendemos, Deus continua sendo justo. Deus, ele não perde o controle, meu irmão. Deus, ele não erra. Sabe, Deus, o Senhor nos chama a confiar nele. Mesmo que pareça que está dando tudo errado, mesmo que pareça que as coisas não vão funcionar, se Deus está no negócio, se Deus prometeu, se é o Senhor, vai acontecer. Tenha calma, paciência, confie que o mais ele fará sobre a sua vida. Olha a vida de Jó, que loucura que está acontecendo. Quantos dias eu estou falando de Jó e Jó está ali só apanhando, né? Mas Jó continua vendo Deus em tudo. E Deus, ele é justo. Eliú fala sobre isso. Deus é justo. E é essa justiça de Deus que nós temos que crer, que nós temos que acreditar da melhor maneira possível. Então o que nós aprendemos nesse dia 42 da nossa leitura? Que nós precisamos permanecer firmes mesmo nas dificuldades. Que a obediência parcial, ela traz consequências. Por isso precisamos obedecer por completo. Deus nos vê além das nossas limitações. Ele vê o teu potencial máximo. E Deus é justo em tudo o que ele faz. Amém? Eu quero orar com você. Pai amado, que essa vida seja alcançada pela tua palavra e que ela possa, Jesus, aprender sobre a tua justiça, viver para te servir, viver para te adorar. Que a tua presença esteja sobre ela, ó Deus querido, em nome de Jesus. Deus amado, nós te louvamos e te adoramos e queremos cada dia mais te servir. Nos ensina a ter um coração obediente por completo, para que nós possamos viver a magnitude daquilo que o Senhor enxerga em nós. Em nome de Jesus. Amém. Hoje então, meu irmão, para encerrar, se você não é inscrito, se inscreva, curte, comenta e compartilha, né? E para nós encerrarmos, eu quero deixar minhas últimas palavras. Dizer para você que Paulo foi apedrejado, mas ele continuou, não desistiu. Gideão era inseguro, medroso, mas foi chamado, e foi. E Deus, ele continua sendo justo em todo o tempo. Sabe, isso nos revela algo poderoso. Deus, ele não procura pessoas perfeitas, mas ele está procurando homens e mulheres disponíveis, dispostos e obedientes a cumprir o seu chamado. Esse foi o nosso dia 42 do desafio 100 dias que podem mudar a sua vida. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.